Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana Grady, eu sou advogada, pós-graduada em Direito Internacional, então nem preciso dizer o quanto eu adoro falar sobre nacionalidade, né? E no vídeo de hoje vamos abordar os dois critérios de aquisição de nacionalidade originária, aquela que se adquire através do nascimento. E consequentemente vamos abordar o tema dupla nacionalidade. Já o tema nacionalidade derivada, através de um processo de naturalização, nós vamos deixar para abordar num próximo vídeo futuramente. Existem dois critérios que definem a nacionalidade originária, ius soli e ius sanguinis. E o que vem a ser ius sanguinis? Ius sanguinis nada mais é do que o direito de sangue. Então, por exemplo, quem nasce na Alemanha não necessariamente é alemão. Isso vai depender do critério do país em que seus pais nasceram. Então, por exemplo, quem nasce num país que adota esse critério, mesmo que aquele indivíduo não nasça naquele território, ele vai ter aquela nacionalidade se for a nacionalidade de seus pais. Como é o caso do Kevin, né, meu filho, que mesmo tendo nascido no Brasil, por conta dos Estados Unidos adotar também o critério do ius sanguinis, ele também é americano por conta do pai e o país do pai adotar esse critério. Em contrapartida, as Américas adotam o sistema do ius soli. Então, quem nascer em seu território será nacional daquele país. E nesse caso, não importa o sangue que corre nas veias. Então, no caso do Brasil, como exemplo, mesmo que os pais não sejam brasileiros, estão a turismo, se o filho nascer no Brasil, será brasileiro. Eu quero deixar o tema aqui para vocês da forma mais simples possível, mas eu também não posso deixar de mencionar algumas situações que existem como exceções a esses critérios em vários países. O Brasil faz uma exceção, e que no caso, se for filho de estrangeiro que um dos pais esteja a serviço do seu país, nesse caso, mesmo que nasça no território brasileiro, não será brasileiro, vai adquirir a nacionalidade dos seus pais. Então eu quero deixar claro para vocês que mesmo adotando, como tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, os dois critérios, cada país, quando vocês forem fazer essas pesquisas, lembrar que eles podem fazer uma exceção a cada uma dessas regras, né? E eu vou trazer isso para vocês a título ilustrativo, mais um exemplo para facilitar. Então, por exemplo, o embaixador da França está no Brasil, né, está a serviço do seu país, e o filho dele nasce no Brasil. Nesse caso, essa criança não será brasileira, vai adquirir a nacionalidade dos pais. Mas aí, como eu falei, uma exceção, e a gente não vai entrar muito a fundo nisso. Vou tentar trazer mais essa regra geral para simplificar ao máximo para vocês. Outra coisa também para simplificar, que eu tô aqui abordando, que eu vou estar sempre falando, é americano, né, Kevin, filho de americano também, é para facilitar a nossa comunicação, porque afinal de contas, todos nós somos americanos também, né? Somos brasileiros, sul-americanos, mas como a gente conhece, como a gente menciona os Estados Unidos, a gente fala, o americano, né? Então é só para facilitar, tá, gente? Não é para criar nenhuma polêmica aqui, não. O português não tem um vocabulário melhor para isso. No espanhol tem, eu admiro, acho isso o máximo, eles chamam de estadunidenses. Então, só para ficar mais dinâmica a nossa comunicação, para facilitar, né? Eu vou falar sempre americano, mas deixo aqui a minha ressalva a essa nomenclatura. Então, eu quero começar trazendo uma dúvida referente à dupla nacionalidade, trazendo como exemplo o meu filho, Kevin, né? Kevin nasceu no Brasil, então, pelo critério do ius soli, ele é brasileiro. Mas como o pai é americano, ele também será americano pelo critério do sangue. Lembra que eu falei que cada país faz uma ressalva em relação aos seus critérios? No caso dos Estados Unidos, não basta só ser filho de americano. Esse americano tem que ter residido no país por pelo menos 5 anos, e desses 5 anos, pelo menos 2 após 14 anos de idade. O Brasil já não faz essa ressalva. Então veja que Kevin não tem que escolher por uma nacionalidade, ele já nasceu com as duas nacionalidades, brasileiro em razão do ius soli e americano em razão do ius sanguinis. Sofia, que vai nascer aqui nos Estados Unidos, vai ser o caminho oposto, né? Ela vai ser americana em razão do ius soli e vai ser brasileira em razão do ius sanguinis, pelo fato da mãe ser brasileira. Então vejam que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos adotam os dois critérios, né? Os Estados Unidos, como eu falei, faz essa ressalva em relação ao ius sanguinis, e o Brasil também faz uma ressalva em razão ao ius soli, mas que não se aplicaria no caso a Kevin, né?
Eu lembro uma vez uma amiga, né, comentando comigo, só tinha Kevin na época, né, e ela falou, nossa, se você tiver um dia um filho nos Estados Unidos, vai ter um filho brasileiro e um filho americano. Essa realmente é a dúvida de muita gente que fica só no pensamento com ius soli, a questão só do território. Nasceu naquele país, vai ser nacional daquele país. E a gente está vendo agora que não é bem assim. Então vamos colocar um outro exemplo para explicar essa situação. Tô de férias com o Casey na Europa. Fomos para a Itália. Nesse momento, a gente não estava esperando, Sofia resolve nascer antes do tempo. Então, nesse caso, a Itália, como não adota o critério do ius soli, a Sofia não será italiana mesmo tendo nascido na Itália. Ela vai ser somente brasileira em razão do ius sanguinis e americana também em razão do ius sanguinis. Mas não será italiana. A Itália até faz uma ressalva nesse caso do ius soli, dizendo que se aquela criança não receber a nacionalidade dos pais, para evitar que se torne apátrida, eles concedem a nacionalidade àquele indivíduo. Então veja que cada país faz uma ressalva diferente. A gente tem sempre que ficar atento e também isso modifica com o tempo, né? Então sempre quando for fazer a pesquisa, algumas situações, condições que aquele país coloca, pode ser que com o tempo não seja mais feita ou que adicione uma outra. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Vamos agora imaginar uma outra situação. Para não ir tão longe, né? Fomos para o México. E Sofia resolve nascer no México. Então, nesse caso, Sofia será brasileira e americana em razão do ius sanguinis e será mexicana em razão do ius soli. É importante mencionar aqui que você não é mais nacional ou menos por causa do critério que foi adotado, não. Você vai ser nacional, vai receber o passaporte, vai ter todos os direitos de qualquer cidadão daquele país. Ou pode ser um outro caso, que ela poderia ter ainda mais nacionalidade, né? Vamos supor que eu fosse filha de português e também teria, nesse caso, a nacionalidade portuguesa em razão do ius sanguinis, já que eu nasci no Brasil, né? Então, Sofia, nesse caso, poderia ser, se nascesse no México também, poderia ser brasileira, portuguesa, americana e mexicana. Então, veja que dependendo das situações, a pessoa pode adquirir múltiplas nacionalidades, né? Em razão desses dois critérios e dependendo do país em que ela vai nascer. Eu fiz um vídeo anteriormente, né, falando sobre visto de turista para os Estados Unidos. Os vistos de turismo, eles são mera expectativa de direito. É um ato discricionário do Estado de conceder ou não. Não tem uma obrigação nenhuma de te conceder aquele visto. Já a nacionalidade já é um ato vinculado. Então, se preencheu todos aqueles requisitos, tem que conceder a nacionalidade. Então veja que não importa a condição que aquele indivíduo nasça no país. Vamos supor que os pais estão a turismo, os pais estão legais ou ilegais. Não importa, estão aqui a trabalho, estão estudando. Se nasceu aqui, a criança será nacional. A condição dos pais, isso já é diferente. Mas aquele indivíduo que nasceu no território americano será americano. O mesmo em relação ao brasileiro. Então eu quero fazer esse próximo vídeo, né, que eu comentei com vocês, abordando o parto nos Estados Unidos. Como é que é? Como é que é isso na prática? Se eu quero ter um filho nos Estados Unidos, como é que eu faço? Que tipo de visto, né? Como é que eu venho pra cá? Então tudo isso a gente vai falar num próximo vídeo. E como é que é essa questão na prática da dupla nacionalidade? Ter a nacionalidade de mais de um país. Então eu vou de novo trazer Kevin como exemplo, né, porque ele tem os dois passaportes. E como é que funciona isso na prática? Quando eu tô aqui nos Estados Unidos e eu vou para o Brasil, eu tenho que apresentar os dois passaportes. Mas os dois por quê? Né? Primeiro porque a gente está saindo dos Estados Unidos e em razão da reciprocidade, quem exige visto do Brasil, o Brasil também exige visto. Então, o americano precisa de visto para ir para o Brasil. E ele está no passaporte dele americano, não tem visto brasileiro, porque ele é brasileiro. Então eles vão perguntar, cadê o visto da criança? Aí eu falo, ele é brasileiro também. Aí eu apresento o passaporte, isso aqui ainda nos Estados Unidos, né, quando eu tô saindo, e aí a gente pode embarcar. Quando eu chego no Brasil, aí eu só apresento o passaporte brasileiro. E quando a gente está voltando, a mesma situação. Eu vou ter que apresentar o brasileiro, vão perguntar, cadê o visto? Aí eu apresento o passaporte americano, que ele
é americano, por isso não precisa de visto, e aí a gente pode entrar, aí a gente pode embarcar, aí quando a gente entra, eu só apresento o passaporte americano. Eu tenho que estar sempre com os 2 passaportes em mãos. E os passaportes têm quase a mesma cor, né? Meio confuso. Eu fico com o meu de Casey, os de Kevin, daqui a pouco os da Sofia, vai ser uma complicação danada de passaporte. Acaba que na hora eu sempre entrego o passaporte errado, mas no final funciona. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha servido para tirar muitas dúvidas sobre a dupla nacionalidade. Não se esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal, porque tem muitos novos vídeos por aí, antes do nascimento da Sofia ainda. E como eu falei, tem muitas exceções que cada país adota com relação àquele critério, mas eu tentei fazer de uma forma bem simples para vocês. Espero que vocês tenham gostado e um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!